É durante o período de sopro de oxigênio que ocorrem as principais reações químicas no convertedor LD. Estas reações são responsáveis pela transformação da carga metálica, predominantemente composta por gusa líquido e sucata, em aço e escória. A escória será constituída por alguns dos elementos que estavam presentes no gusa, principalmente, e que são oxidados, e também pelos fundentes que são adicionados durante o período de sopro. Este período é visto aqui nesta figura de forma esquemática. Nós temos a lança soprando o oxigênio a velocidades supersônicas. Durante esse período são adicionados os fundentes, normalmente cal e cal dolomítica. São gerados gases, CO e CO2 principalmente, e vão sendo transformados o metal, que inicialmente tinha teores de elementos como carbono, silício, manganês e outros teores mais elevados, que vão gradativamente diminuindo para ser transformados então em aço e também na formação da escória. A seguir, nós analisaremos as diversas reações químicas, examinando os aspectos termodinâmicos e cinéticos delas durante o período de sopro. A ocorrência das diferentes reações químicas no interior do convertedor LD durante o período de sopro de oxigênio é regido por aspectos termodinâmicos e cinéticos. No aspecto termodinâmico, o principal deles é a afinidade dos diferentes elementos presentes no metal pelo oxigênio. Esse diagrama apresentado aqui, já visto em vídeo anterior, representa na escala vertical, na ordenada, a afinidade dos elementos pelo oxigênio, crescendo da região superior para a região inferior. Na abscissa temos a variação de temperatura e cada linha dessa aqui corresponde a um par metal-óxido. Vamos ilustrar aqui as afinidades de alguns dos elementos presentes no ferro gusa que é carregado no convertedor. Inicialmente nós vemos a linha do par silício-sílica, indicado por essa linha verde. A seguir a linha do manganês, que é outro elemento presente no ferro gusa líquido. A linha azul, par manganês e óxido MnO. A linha vermelha caracteriza a afinidade do carbono pelo oxigênio. Nós vemos que, diferente do comportamento do silício e do manganês, a afinidade do carbono pelo oxigênio, aqui formando CO, ela cresce à medida que a temperatura se eleva. O outro elemento presente, predominante no ferro gusa e na sucata, é o ferro. Nós vemos que a afinidade dele pelo oxigênio tende a ser menor que dos outros elementos, especialmente em temperaturas mais altas. E, finalmente, um outro elemento presente no gusa, bastante importante, não pela quantidade, mas pelo efeito que tem na qualidade do produto, que é o fósforo. O fósforo também tem uma afinidade pelo oxigênio bastante baixa, em temperaturas mais altas, inferiores a de todos os demais elementos. O comportamento do fósforo, entretanto, é muito afetado pela composição da escória. Aqui nós temos o par fósforo P2O5 e a atividade desse composto P2O5 na escória é muito afetada pela presença de óxidos básicos na escória, exemplo do CaO e do MgO. A seguir, nós veremos o comportamento das reações desses diferentes elementos durante o período de sopro, que tem relação direta com essas afinidades e também com aspectos cinéticos de cada uma dessas reações. A principal reação que ocorre durante o período de sopro no convertedor é a reação de descarburação. A representação desta reação está apresentada aqui. Nós temos o carbono combinando com o oxigênio, formando CO gasoso. A simbologia adotada aqui, quando vemos o símbolo químico do elemento sublinhado, significa que esse elemento está dissolvido no metal. Então, neste caso, temos os aspectos termodinâmicos, que já foram apresentados no slide anterior, onde vimos que a tendência é da afinidade do carbono pelo oxigênio, formando CO, elevar à medida que a temperatura aumenta. Um aspecto bastante relevante dessas reações, ou dessa reação em particular, está associado às suas características cinéticas. Durante o início da operação do convertedor, vários estudos foram feitos acompanhando a variação do teor de carbono ao longo do tempo, o que permitiu que se avaliasse
a taxa de descarburação e o seu comportamento durante o período de sopro. Todos os resultados experimentais conduziram a diagramas semelhantes a esse que é apresentado aqui, onde na ordenada temos a velocidade de descarburação e na abscissa temos o tempo de sopro expresso em porcentagem do tempo total. O que se vê neste gráfico é a identificação bem clara de 3 estágios distintos da ocorrência da reação de descarburação. Tem-se um estágio inicial, representado aqui por essa linha azul, onde a velocidade de descarburação tende a crescer à medida que o tempo passa. É importante salientar que o carbono, apesar de em altas temperaturas ele ter uma afinidade maior do que dos demais elementos, particularmente quando a temperatura se eleva, neste período tem uma limitação cinética e faz com que a velocidade de descarburação vá gradativamente crescendo, e esse crescimento se deve a um aumento na geração de gases que acelera a reação e também, junto com essa reação, uma vez que ela é uma reação que libera calor, vai ocorrendo também uma elevação de temperatura, o que favorece a cinética dessa reação de descarburação. No segundo estágio, tem-se um patamar dessa velocidade de descarburação e constatou-se que o nível desse patamar é definido basicamente pela vazão de oxigênio. Quer dizer, nessa etapa, a cinética é limitada pelo fornecimento de oxigênio. À medida que essa reação vai ocorrendo, os teores de carbono vão sendo reduzidos até chegar a um ponto em que a cinética da reação passa a ser limitada pela disponibilidade de carbono. Como o teor de carbono está diminuindo, a tendência é que nesse período final ocorra uma redução da velocidade de descarburação. É interessante observar que, como a velocidade de descarburação vai diminuindo a partir desse ponto, se interessarem em produzir ácidos com teores muito baixos de carbono, a tendência seria um consumo de tempo extremamente elevado para se alcançar esse teor, além do que o nível mais baixo sofre também limitações termodinâmicas e cinéticas que vão inviabilizar a produção de ácidos ultra baixo carbono diretamente através do convertedor. O gráfico apresentado aqui nesta figura ilustra a variação do teor de carbono ao longo do tempo de sopro, superposto ao gráfico da velocidade de descarburação. Aqui temos o teor de carbono no metal, na ordenada, tempo de sopro em porcentagem do tempo total na abscissa. Temos uma correspondência direta do teor de carbono com o gráfico da velocidade de descarburação. No início, o teor inicial é próximo daquele do Gusa, e com a velocidade de descarburação é baixa no primeiro estágio, a redução no teor de carbono é muito pequena. No período de velocidade máxima, essa velocidade é aproximadamente constante, nós temos uma reta caracterizando a variação do teor de carbono ao longo do tempo, até alcançar o período de transição do segundo para o terceiro estágio. O teor de carbono, onde ocorre essa transição, é chamado de teor crítico de carbono. Estudos cinéticos desenvolvidos em vários trabalhos na literatura indicam que esse teor varia um pouco de convertedor para convertedor, mas usualmente está na faixa de 0,3% de carbono, o que significa que abaixo de 0,3% a velocidade de descarburação cai drasticamente. No segundo estágio do período de sopro, onde a velocidade de descarburação é máxima, ocorre uma geração intensa de gases, e esses gases vão promover a formação no interior do convertedor de uma emulsão que será composta pelo metal em transformação, por a escória que está sendo formada e por gases. Essa figura apresenta de modo esquemático como estaria a situação no interior do convertedor durante esse segundo estágio. A emulsão é representada aqui por essa linha superior, aqui nós temos a lança de oxigênio, e é interessante observar que durante esse período a emulsão ela alcança níveis no interior do convertedor que podem eventualmente até alcançar a boca do convertedor, provocando projeções. Nós vimos numa figura anterior, durante as etapas de carregamento, que havia uma borra depositada aqui na boca do convertedor, e isso era proveniente dessa emulsão, que pode ter projeções até para fora do convertedor neste período.
Essa emulsão, então, está associada a essa intensa geração de gases que ocorre neste período de máxima velocidade de descarburação. A oxidação do silício é também uma reação extremamente importante, pois, juntamente com a reação de descarburação, são reações altamente exotérmicas que vão promover, então, um fornecimento de energia muito significativo e fazer com que a temperatura do metal vá gradativamente se elevando, desde a temperatura em que o guso é alimentado no convertedor até a temperatura final do aço. A reação é representada pelo silício dissolvido no metal, combinando com o oxigênio, e quando o símbolo químico do óxido estiver entre parênteses, isso significa que esse óxido está dissolvido na escória. Então, a formação da sílica, essa sílica vai ser incorporada à escória, e nós temos aqui, mais uma vez, superposto ao diagrama de variação da velocidade de descarburação, a variação do teor de silício no metal em função, mais uma vez, do tempo de sopro. Neste caso, é fácil constatar que a reação de remoção do silício ela ocorre de forma bastante intensa e praticamente confinada ao primeiro estágio, ou seja, no início do processo, o silício vai ter preferência para reagir com o oxigênio em relação aos demais elementos e o seu teor vai praticamente zerar após o início do segundo estágio. Desta forma, não teremos teores significativos de silício no aço final. Todo esse silício oxidado vai formar sílica, que se incorpora à escória, e aí vemos por que é tão importante fazer o carregamento dos fundentes à base de cal e cal dolomítica logo no início do processo, para garantir que essa sílica não venha a atacar quimicamente o refratário. Outra reação importante é aquela associada à oxidação do manganês. O manganês ele vai para a escória na forma de MnO, e aqui temos mais uma vez a variação desse teor, deste elemento, ao longo do período de sopro. Nós vemos que no início do período de sopro, temperaturas ainda baixas, o manganês reage com uma certa extensão, mas quando se inicia o segundo período, a temperatura se eleva e, consequentemente, a afinidade do manganês pelo oxigênio diminui e o carbono agora passa a ter a preferência para reagir com o oxigênio, ocorre essa tendência do manganês voltar para o metal, e isso é decorrência dessa reação que ocorre no segundo estágio. Ou seja, o carbono que ainda está presente no metal, ele reage com o óxido de manganês presente na escória, promovendo o retorno do manganês ao banho e gerando CO gasoso. Então, neste período, há uma elevação do teor de manganês, que vai alcançar um novo pico, próximo ao ponto do teor crítico de carbono, e quando se entra no estágio final, o teor de carbono agora já está bem baixo, começa então a ter a possibilidade do manganês voltar a se oxidar, formando o óxido MnO, caracterizando essa queda final do teor de manganês. É interessante observar que a remoção do manganês é de aproximadamente 50%, ou seja, se tivermos um manganês de 0,6% no ferro gusa, o aço final vai ter um teor de manganês de aproximadamente 0,3%. O ferro tem um comportamento bastante semelhante ao do manganês, apesar de ele ter uma afinidade pelo oxigênio um pouquinho inferior à do manganês, o comportamento dele em função das reações é bem semelhante a daquele elemento. Temos no primeiro e terceiro estágios a oxidação do ferro, que vai promover a formação de FeO na escória, e no segundo estágio o retorno do ferro ao banho, através da reação do FeO da escória com carbono do metal, incorporando ferro novamente à parte metálica. Essa reação de oxidação do ferro, como o ferro aparece em maior quantidade no interior do convertedor, ela é muito afetada pela posição da lança. Tem uma tendência, se a lança de oxigênio estiver em posições mais afastadas do banho, vai facilitar a oxidação do ferro. Se a lança é baixada e fica bem próximo à superfície do banho, a tendência é dessa oxidação ficar menos intensa. Isso é usado pelos operadores do convertedor, à sua conveniência, para promover em maior ou menor extensão a incorporação do FeO na escória, pois, como veremos, isso terá efeito principalmente sobre a reação de desfosforação. É importante salientar também
que uma maior oxidação do ferro vai promover uma redução no rendimento metálico. Então, se por um lado a oxidação tem o efeito positivo na desfosforação, ela vai provocar uma perda mais significativa do ferro na escória, reduzindo, portanto, o rendimento metálico do processo. Um outro elemento que tem um comportamento semelhante àquele do manganês e do ferro é o fósforo. A reação do fósforo é um pouco mais complexa que as anteriores, pois, como vimos, o fósforo ele tem baixa afinidade pelo oxigênio. A reação de desfosforação ela só é viável se obtiver a presença de um óxido básico, como, por exemplo, o CaO. Existe uma reação bastante semelhante a essa, usando MgO ao invés de CaO, formando esse fosfato de cálcio que vai ser incorporado à escória. Este composto, P2O5,4-CaO, é responsável, então, pelo aprisionamento do óxido de fósforo na escória. Durante o primeiro e terceiro períodos, ocorre essa reação de oxidação do fósforo, desde que haja a presença de uma escória rica em CaO ou MgO, o que vai provocar, então, neste gráfico de teor de fósforo em função do tempo de sopro, essa redução do teor de fósforo que ocorre no primeiro e também no terceiro estágio. No segundo estágio, como vimos anteriormente, o carbono está com a máxima velocidade de descarburação, ele pode, então, interagir com a escória e promover o retorno do fósforo ao metal, caracterizando essa região onde ocorre um ligeiro aumento do teor de fósforo. A distribuição do fósforo entre o metal e a escória é alguma coisa que gira em torno de uma redução de aproximadamente 80% a 90% do teor de fósforo que tinha inicialmente no ferro gusa, sendo transferido para a escória. Mas essa partição do fósforo depende muito do teor de FeO na escória e também de sua basicidade. Esse diagrama apresentado nessa figura representa dados relativos à partição do fósforo, esse índice LP, definido pela relação entre o teor de fósforo na escória e o teor de fósforo no aço, ambos em termos de porcentagem em massa. Aqui nós temos um diagrama que foi construído com teores de CaO, FeO, sílica e P2O5 e teores fixos de MgO, MnO e Na2O. O que nós observamos aqui são as linhas de isopartição do fósforo, é que à medida que nós vamos elevando o teor de CaO na escória, ou seja, aproximando do vértice do CaO, tem uma tendência de elevação dessa partição, podendo alcançar valores até da ordem de 1.300, para teores de CaO na escória da ordem de 48%, 50%, e teores de FeO na escória em torno de 30%. Essa região destacada aqui em azul seria a composição da escória que promoveria partições de fósforo mais elevadas. Diferente das reações que foram apresentadas anteriormente, onde os elementos são oxidados, a oxidação do enxofre no convertedor é muito pouco intensa. Ocorre em uma determinada escala, formando SO2 gasoso, mas a principal forma de redução do teor de enxofre do gusa é através da reação do enxofre dissolvido no metal com CaO ou MgO presentes na escória, formando sulfeto de cálcio ou sulfeto de magnésio, que também estão presentes na escória, e incorporando oxigênio ao metal. Aqui, mais uma vez, nós temos a variação do teor de enxofre em função do tempo de sopro, e observamos que praticamente ao longo de todo o período de sopro, exceto no estágio final, a redução do teor de enxofre é muito pouco pronunciada. Ela só vai ocorrer no final em decorrência de uma elevação da temperatura e também pela presença do CaO ou do MgO na escória. Mas, de um modo geral, a remoção do enxofre no convertedor é da ordem de 50%. Ou seja, se tivermos um teor de enxofre no gusa da ordem de 0,04, o teor de enxofre no aço será da ordem de 0,02. Dessa forma, podemos afirmar que o convertedor não oferece condições muito favoráveis para a redução do teor de enxofre. Isso muitas vezes implica na incorporação, na sequência da transformação do ferro gusa em aço, de se incorporar uma etapa intermediária entre o alto forno e o convertedor,
para promover a dessulfuração do gusa. Uma das alternativas tecnológicas para promover essa dessulfuração é vista aqui nesse slide, onde temos a panela e um rotor feito à base de refratário com presença de uma escória. Esse processo chama processo KR, é utilizado em algumas usinas para promover uma dessulfuração intermediária entre o alto forno e a acearia. Uma outra alternativa é promover essa reação ainda no carro torpedo, através de injeção de gases e também incorporação de óxido de cálcio, óxido de magnésio na formação da escória, também para promover essa dessulfuração intermediária e possibilitar a produção de aços com baixo teor de enxofre. Finalmente, nós temos a variação do teor de oxigênio no metal em função do tempo de sopro. Aqui na ordenada nós temos o teor de oxigênio, na abscissa o tempo de sopro, e essa linha representa essa variação do teor de oxigênio. É interessante observar que a variação acompanha de uma forma bem semelhante à reação de descarburação. No início, com descarburação lenta, tem uma tendência de uma parte do oxigênio soprado se incorporar ao metal. Durante o segundo estágio, com reação de descarburação extremamente rápida, o teor de oxigênio cai, mas no estágio final, com descarburação mais lenta, tem uma tendência do teor de oxigênio se elevar, de tal forma que no final do sopro, os teores de oxigênio oscilem na faixa de 600 até 1000 partes por milhão. Isso vai provocar a necessidade de, posteriormente, se promover a desoxidação dos aços, uma vez que, se formos solidificar um aço com teores de oxigênio nessa faixa, haverá uma tendência desse oxigênio, durante a redução de temperatura, ele saturar na fase líquida e começar a gerar bolhas que vão gerar, no final das contas, porosidade no aço, comprometendo suas propriedades mecânicas.